Há pouco estava a falar do Diário de Lisboa. Como é que surge o Diário de Lisboa? Começou a falar um pouco até da sua participação, que era da família Ruela? Não, o Diário de Lisboa era da família Ruela Ramos. Ruela Ramos, exato. E também tinha outros sócios, acho que o Champalimau também tinha, também estava ligado. O resto não sei, porque eu nunca me interessei assim muito. Mas depois era um jornal que se afirmou pelo seu posicionamento. Fernando, só assim, destes jornais por onde passou, por estes meios de comunicação, quais foram as suas funções? Quase sempre assumiu funções de chefia também, não? Não? A Europa Press, começou na Europa Press, depois passou... As funções de chefia, eu fui, como disse o chefe, hoje já não existe esse termo, do Diário de Lisboa. E a certa altura apanhei uma úlcera de estômago e fui ao médico. O médico disse-me assim, olha, eu posso lhe curar a úlcera, mas não lhe curo as causas. Você deve até que mudar a causa. Qual é a causa? O stress, é isso, aquilo provocado. E eu, é. Isso está, a certa altura, ao assalto que o Partido Comunista faz ao Diário de Lisboa, toma conta daquilo. O chefe de redação era um homem notável que morreu há pouco tempo, Carlos Veiga Pereira, um homem cultíssimo, que nos colóquios onde a gente ia, dizia sempre para provocar. A censura não acabou no 25 de Abril. A censura foi privatizada. Está muito bem, está muito bem. E é uma verdade. Mudou de nome, não chama-se censura, chama-se manipulação, foi privatizada. E era um homem independente. Estava eu, e estava o Manuel de Azevedo, e por trás deles, à frente deles, eu nunca percebi muito bem como é que era aquele esquema, estava o Mário Castrinho, que era o controleiro daquilo. E a certa altura nós fazíamos a primeira página e vinham os controleiros do PCP e tiravam-na e faziam eles a primeira página de acordo com as ordens recebidas da sede do PCP. E foi nessa altura que digo para o Vereiro, nós estamos aqui a fazer papel de palhaços. Vamos embora. O Veiga Pereira foi para o Jornal Novo e eu fui para a luta do PS. Em que ano é que foi, Fernando? Lembra-se? Isso foi tudo em 75. 75. 75. Eu no 25 de novembro já estava na luta. Foi. Acho que vou aqui explorar a parte do 25 de Abril. Está bem? Pois então, aqui fazendo jus à pergunta do Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril, Fernando da Costa? Estava nos jornais à espera do golpe, que era inevitável. Toda a gente percebeu que iria dar-se. Estava a dizer ao princípio que se sabia na redação do Diário de Lisboa. E não só. Que fazem certos círculos, porque está a ver, é impossível guardar um segredo entre portugueses, não é? Há sempre que descobrir isso. Agora também havia outra, que era ser um golpe do Caúda da Arriaga. É curioso, porque mais tarde, quando eu publiquei o meu livro, Máscaras de Salazar, o Caúda da Arriaga, que eu não conhecia, como é evidente, mandou-me uma carta a felicitar-me pelo livro, pela tentativa de isenção e a corrigir-me várias imprecisões que o livro tinha, etc, etc. Eu aproveitei aquilo e telefonei-lhe a agradecer a carta e a perguntar-lhe se podíamos encontrar. Sim, com muito gosto. Eu li muito a minha mexicana ali na esplanada. Sim, na Junqueira. E ele então contou-me que, de facto, ele era esperto, ele percebia que a situação estava empatada, que era preciso desempatar, né? que o Marcelo não ia desempatar. E, como conhecia o Costa Gomes, que era um tipo realmente super inteligente, ronha, manhoso, com tudo,
Com o Spínola não ligava, aliás, pouca gente ligava ao Spínola, que era um pavão. Mas o Costa Gomes, não. Cuidado com o Costa Gomes. O Costa Gomes enganou-se. Pobre do Salazar, do Marcelo Caetano, do Cunhal, do Spínola. O Costa Gomes foi enganando toda a gente. Nós temos uma relação com o Costa Gomes, e eu deixava que só este parênteses, que vale a pena, porque primeiro ele evitou a guerra civil em Portugal, com a sua maneira de ser, com a sua estratégia da sangria do porco. Porque o Costa Gomes, na parte final da vida, ia muito ao botequim, porque o filho dele cantava e tocava lá. E, aliás, ele suicidou-se, o filho depois suicidou-se. Porque ele tinha um certo problema de consciência, porque andou toda a vida fora, lá na sua carreira militar, nunca deu assim muita assistência à família. E sentia-se bem. E eu ia, que nessa altura tinha um bom automóvel, vivia bem. Eu, antes de 25 de Abril, ganhava muito bem. Ganhava-se muito bem antes de 25 de Abril. Eu ganhava 17 contos por mês, quando o ordenado médio que eram 6 contos. Portanto, olha, contem com esse choradinho, isso é completamente errado. Pagava-se decentemente. Mas pagavam a toda a gente, ou quem? Aos editores, ou pagavam a toda a gente? Mas já era modo, é evidente que depois isso ia variando. Mas está a falar dos jornalistas, não é? Diga? No jornalismo. No jornalismo. Claro. Sim. Sim. E a primeira coisa que a gente fez a seguir ao 25 de Abril, muito estúpidos, foi tirarmos 2 contos a nós para dar às mulheres. Okay. Eu ia levar o Costa Gomes a casa, que ele morava de frente dos quartetos, lembram-se? Quartetos. Ia com a Natália Correia. Sempre. E a Natália Correia era uma macaca. Sabia muito bem puxar pela língua. Então puxava pela língua o velhote e ele contava tudo. Porque a grande vantagem que têm as pessoas idosas, se mantêm boa memória, já não têm nada a perder na vida. E então tentam contar a verdade, pelo menos a verdade delas. E isso é muito enriquecedor. Foi o grande falhanço que nós fizemos aqui. Não temos essa memória do Estado Novo. Você lê coisas do Estado Novo, livros por pessoas que não fazem a mínima ideia, que é uma coisa completamente distorcida. Porquê? Porque havia aquela coisa de se é de direita não se fala. Mas quando era dizer um pouco ao contrário, devia haver até mais maleabilidade. Os católicos progressistas ainda tentaram um bocado isso e tal, mas não resultou muito. Quem fez bem foi a Manuela Cruzeiro em Coimbra, que pegou todos os capitães de Abril e gravou, acho que lá 60 horas do Costa Gomes e dos outros. Não, esse está um grande trabalho. Que fica mesmo para a história. Porque eu dizia, deixe-me só acabar esta história. A ideia de que a história só tem fundamento se for baseada em documentos. Agora já está um bocadinho mais passada. Eu digo, vocês nunca trabalharam em jornais. Se sabia muito bem. Primeiro, havia uma prestimosa instituição chamada Censura Prévia que retalhava os jornais e só dava do país aquilo que interessava, que era uma caricatura do país. Segundo, nos jornais a gente passava a vida a aldrabar, a mentir, fake notícias, isso aqui não são agora, qualquer. Eu até horóscopos fiz para o Diário de Lisboa, quando o Sr. Horus não mandava a tempo, porque o Diário de Lisboa, apesar da sua respeitabilidade e da sua cagança toda, era a secção mais lida que no jornal era o Horus do Sr. Horus. De maneira que nós, mesmo tendo nossas condições de trabalho, não temos condições, não há condições para se confirmar uma fonte e 2 fontes. Se fosse a confirmar, se a gente fosse ter essas regras a confirmar a uma ou 2 fontes, ainda hoje não havia nenhum jornal na rua. Porque, primeiro, o português caracteriza-se por ser manha. É um povo altamente manhoso. Por isso é um povo mais antigo da Europa. Vamos fazer daqui a pouco 1000 anos.
por isso ele sabe desde há milénios, não, mas há séculos, que se disser o que se pensa, só se tem chatiças. E esse para passar às fogueiras da Inquisição, aos cárceres das PIDs, ao desemprego. Hoje, se tiver o cartão de um partido, também uma pessoa não se governa muito, etc, etc. De maneira que refugiava sempre da manha. E da inveja, como dizia o Camões. Mas o que se ainda diga é a manha e a inveja. Logo, você hoje telefone para alguém importante aí do aparelho com poder e vê que vai ter muita dificuldade em que ele diga o que quer que seja, a não ser uma banalidade, uma fuga. Muitos deles têm mesmo ordens para não falar, que é uma coisa extraordinária, né? Não há essa liberdade de expressão. De maneira que os jornais tinham que sair, os jornais não podiam esperar para essas chinesices. E depois, porque fomos muito influenciados pelo modelo anglo-saxónico de jornalismo, quando até aí não éramos. Quando até aí vale a pena. E acho que a emissora nacional tem um programa que é há 100 anos, que é muito engraçado. Lê tudo notícias de há 100 anos, como elas são bem escritas, com graça, com inteligência, com tudo. É tal coisa de estabelecer carne, de estabelecer sangue entre o leitor e o outro. Coisa que o modelo anglo-saxónico, até porque as línguas são completamente diferentes. O inglês presta-se para uma coisa, o português não se presta para isso. Mas diga uma coisa, Fernando, até ao 25 de Abril éramos influenciados por França, não é? Pelo modelo da França. E depois, Inglaterra. Sim. De Inglaterra. E depois do 25 de Abril fomos influenciados, na sua opinião, de constatação, pelo modelo anglo-saxónico. Foi. No jornalismo. Foi. Repare, a Natália Correia... significa essa mudança? No fundo, qual é a dimensão que essa mudança assume? Porque é que as pessoas mudam? De vez em quando não gostam de mudar. É chique, é novo, é moderno. Nos anos 80, sim, fomos influenciados pelos Estados Unidos, claro. Aliás, a Natália Correia tem um texto notável em que ela diz os malefícios da cultura francesa em nós. A cultura francesa impediu que houvesse um romance português. Você não tem um romance português. O Essa de Queiroz é um francês a escrever. Tem o Camilo, pronto, enfim, tem poucos. Deu cabo do ensaio, quando nós tínhamos um ensaio completamente diferente dos ensaios que hoje se publicam. Deu cabo do teatro, quando nós tínhamos um acervo de peças populares muito interessantes. Quem tinha uma coleção dessas era o Mário Viegas, que tinha uma coleção fabulosa de peças que depois de tudo desapareceram. Nós somos um bocado, de facto, macaquinhos de imitação. Depois houve uma certa aproximação com os Estados Unidos em Portugal por causa da questão do Vietnã. É um certo paralelismo. E depois, pelo evoluir a França também deixou-se de cair, como a gente sabe, e o inglês tornou-se a língua mundial de hoje. Então eu pergunto-lhe, voltando aqui ao 25 de Abril, lembra-se do dia no dia 25 de Abril, o que é que estava a fazer? Como é que recorda esse dia? Olha, foi uma coisa muito engraçada. Quando eu tinha ido a casa jantar e recebo um telefonema a dizer-me assim: olha, vai para a redação. Está bem. Eu morava na Rua Castilho, era ali muito pertinho. E eu vou, e é um cruzamento da Rua Castilho com a que desce. E vejo uma cena notável, que é um Caramnívia. Sabe o que é um Caramnívia? Caramnívia são os Volkswagens pintados de azul e branco da polícia, que a polícia usava. E um Caramnívia a descer a rua e de repente vem um Jeep que manda parar o Caramnívia e prende os policiais. Ora, o Diário de Lisboa, nessa altura, na redação nós estávamos, era muito perto do Rádio Clube Português,
com tudo aquilo, sabe? Mas a gente começa logo a entender isso. Mas estava-se a dizer, porque a dúvida era tal, era se o Caúso se antecipasse. Era esse realmente o nosso receio. Mas depois, nas conversas com o Caúso, ele contou então, daí ter falado do Costa Gomes, que de facto eu sabia que a esquerda, os capitães, ou aquele movimento, estavam em ebulição e o Costa Gomes estava a dar uma mãozinha e eu disse, isso pode ser perigoso, então vou organizar eu outro, e tentou organizar. Fez contactos, que sim, e depois, olha, no fim, nem um cabo arranjei. Nem um cabo aderiu à minha revolução e ele desistiu. Essa história é muito interessante. Mas depois, do ponto de vista jornalístico, ainda não me falou como é que viveu isso, esse momento. Olha, aqui para nós, eu nunca tive muitas ilusões que o regime a seguir fosse um paraíso. Eu conheço a realidade, isso é tão pequenino, conhecemos todos uns aos outros, à direita, à esquerda, a norte e a sul, entre ricos e pobres, e não sei o quê. Pronto. Houve, de facto, aquela explosão, aquela alegria que foi única, até o 1º de maio. Aquele período entre 25 de abril e o 1º de maio é único, de facto, e foi das coisas mais autênticas que se deram no nosso país. Até claro que depois começaram os partidos políticos a meterem-se no meio e a partir aquilo. Até eu como depois disso fui para o jornal, para começar a chegar mais pessoas, acompanhando aquilo que se estava a dar. Assisti à rendição do Marcelo Caetano. Claro que se portou bem o Marcelo Caetano, aí portou-se com dignidade, e acho que o Spínola foi uma besta. O Spínola devia ter levado o Marcelo Caetano no carro dele para a pontinha e não metido na chamite que ninguém lhe tocava, e era uma maneira, mas enfim, do Spínola não se pode esperar grande coisa. E estava no Teatro de Lisboa e via as horas a passar, não é? E não via nada. Estava tudo fora, andava tudo a fazer a revolução. Depois fui para o sindicato dos jornalistas. E ao contrário do que para aí dizem, os militares entraram na PIDE, porque a PIDE sabia do golpe, porque havia uma espécie de duas PIDE. A velha PIDE, a antiga, de informadores, agora havia os tipos de cabeça que pensavam e sabiam estar a par, era muito amigo do Costa Gomes. O Costa Gomes disse mesmo que foi o maior erro, não foi bem um erro, mas a pior coisa que eles fizeram que foi ter aprendido os PIDES que não deviam ter aprendido. Também depois só deixou-os fugir. E muitos dias depois montaram o CIS e montaram outras coisas, porque eles eram eficazes. Então, para entrar no edifício de António Maria Cardoso, há uma janelinha, porque eles estavam lá dentro entrincheirados, os velhos PIDs, estúpidos, muito burros, a vez de se peirarem, aliás, os grandes, a direção da PID. Praticamente não estava em Portugal no 25 de Abril. Eu já estava à espera disso, já estava quase tudo lá fora, a não ser o Silva Paz, que estava um pouco em desgraça na PIDE, ao contrário do que as pessoas pensam. Mas enfim, burros foram-nos a meter lá e depois dispararam contra as pessoas e mataram aquelas 4 pessoas, é uma estupidez. E então, para eles entrarem, foi pelo Sindicato dos Jornalistas. Não, agora tem estas instalações, mas mesmo era mais acima, não sei se se lembra. Era um andar mais acima, o prédio ao lado era assim. Tinha uma janela que dava para um tipo de saguão, para um tipo de arrumações da PIDE. Era mesmo pegado, aquelas coisas. E é por ali que se entrou. E eu entrei e até roubei de cima da secretária do Silva Paz
uma edição lindíssima dos pensamentos de Mao Tse-tung, em francês, que ele tinha. Que ele tinha. Faltaram-se a roubar coisas, armas e não sei o quê, aquilo foi um fartote que houve. Foi daqueles momentos em que os portugueses, e em Portugal, se marcam e marcam a história por uma grandiosidade, por uma afetuosidade, etc., que era natural, ou que podia ser natural em nós, e que não é por causa destas circunstâncias todas em que estamos. E o jornalismo, para já a comunicação social, eu não sei o que é. Essa história de comunicação social. São as pontes, são os comboios. O que é a comunicação social? Logo, o primeiro golpe dado, quando o Veiga Pereira diz que pede que a censura deixou de ser estatizada, passar a ser privatizada, faz parte do processo. Os novos donos, que no fundo até eram os mesmos ou foram buscados do país, adotaram outros métodos. E então, criaram-se, como o jornalismo é muito perigoso, porque normalmente o jornalismo está ao lado do povo contra o poder, antipoder, assim que entendo praticamente. O poder tenta controlar controlar a informação. Sempre foi assim há séculos. Também se não fosse assim não tinha graça, isso não tinha graça nenhuma, não é? Portanto, aí também não vale a pena perceber, faz parte do jogo. Começaram a criar a via económica. Foi a grande via de estrangulamento dos jornais. E nisso o PS foi verdadeiramente assassino. Quando o PS junta o Diário de Notícias, que dava muito dinheiro, por causa dos pequenos anúncios, etc., e tinha uma rede, e era um jornal, enfim, com uma certa decência, embora com ligações ao governo. O Partido Socialista faz uma coisa. Então, antes disso, os militares fizeram outra coisa, esta burrice, estupidez. Os coitados, eles não pressionam nada de nada, a maior parte deles, tirando Balantum e Yanes, o resto deles não sabiam nada do que andavam a fazer. Foram completamente manipulados por várias forças e por vários lobbies, etc. Mas tiveram a peregrina ideia de dar um jornal a cada partido político. Houve uma fase em que era assim. Quando? Depois do... Logo a seguir ao 25 de Abril. Como deram um jornal a cada partido, principal partido. O Diário de Lisboa foi para o PC, como é evidente. O Diário Popular ia mais para o PSD, PPD, PSD, a não sei o que, mais ou menos. É claro que isto não dá resultado, como é evidente. Um jornal não é órgão de um partido, ou se assume mesmo como órgão de partido e mais nada, é aquela Bíblia, então não é mais nada. Nessa altura já tinha aparecido o Expresso, em 1973. Já, o Expresso Qual era apareceu então antes. o papel do Expresso nessa? O Expresso foi o que abacalhou, baixou a bolinha, como é evidente. Se não era dito por reacionário. Não, isso já foram inteligentes. O Bolsonaro não é um tipo inteligente, isso ele sabe fazer as coisas, não é? Não, baixou a bolinha, e é isso que faz emergir em grande o jornal, onde eu estive. Sim. E porquê? Porque o jornal é o único jornal que não é do PC. É de esquerda,
Mas não é do PC. Bem, aqui para nós era mais do PS. Mas enfim, mas é mais ou menos para caracterizar essas coisas. O PS, na altura, era o Diário de Notícias? O PS estava a falar. O PS havia luta entre as direções, por isso é que vai Saramago, depois sai Saramago, depois sai outro, todos querem o Diário de Notícias. Mas para chegarmos, como eles percebem que isto não dá muito resultado, tentam outra coisa, que é diminuir a força dos jornais. E, por exemplo, o Diário de Notícias, que saía para a rua, em que um exemplar dava 4 escudos de lucro, passaram a dar nada. O que é que eles fazem? Foram buscar várias empresas ligadas ao Estado e formaram uma empresa só, EPNC, altamente falida. Ou seja, tempos depois, todo o Diário de Notícias era declarado em situação económica difícil e suspenso os direitos e suspenso aquilo tudo, etc. Nessa altura, o José Saramago como diretor. Quem? José Saramago? Não, isso é já do PS. Okay. O PS é mais sofisticado a fazer as coisas. Okay. Não é isso aí. Eu penso que isso é muito da cabeça do Almeida Santos. Mas isso deve ter. E pegar no Diário Popular, que era outro jornal muito popular que havia, e juntar-lhe também outras empresas, fizeram a mesma coisa. O Popular não tinha os recursos que tinha o Diário de Notícias, por causa do pequeno anúncio e não sei o quê, e acabou. Aquele grupo acabou. Pronto, eles viram-se livres daquilo. E o Diário de Notícias depois foi andando um pouco aos baldões consoante a conjuntura política, porque também todos os governos convinham o Diário de Notícias na altura. E a Capital, por exemplo? A Capital? A Capital é muito antes. A Capital surge numa cisão interna entre o Norberto Lopes, o Mário Neves, com uns administradores. Foi assim. Mas não tinha muita importância jornalística na altura? Eu acho que o Capital não teve, porque a Capital enverdou por um jornalismo tipo Diário Popular. Okay, ora, o Diário Popular era melhor. Olha, eu acompanhei o lançamento do El País. Quando comecei no jornalismo, fui em Espanha a tirar um curso de jornalismo, que em Portugal não havia. E, na altura, acompanhei um pouco o El País, que para mim é um grande jornal, não é? E o El País teve 5 anos a dar prejuízo. Ou seja, não teve a dar prejuízo, teve a requerer investimento, porque estes são setores de longo prazo de retoma. É preciso ter essa perspectiva e ter essas condições e ter esses meios para se lançar um projeto desses. Não lançar agora um jornalzinho para fazer uma campanha, uma coisa do género. Claro que depois não dá. Ora bom, depois do 25 de Abril, os partidos perceberam então que não valia muito a pena estar com aquela atribuição dos jornais e que não deu resultado nenhum. A fusão acabou até por tirar a voz de alguns partidos, porque está no poder, tem todos, mas está na oposição, não tem, é aquelas coisas. O que é que eles fazem? Não. É mais fácil. Em vez de termos jornais nossos, temos jornalistas nossos nas redações. E por baixo da mesa compra uma série de jornalistas, e ainda estão. Alguns ganham 3, 4 vezes mais abaixo da mesa do que no ordenado. Mas isso já havia de tempo antes de 25 de Abril. Já havia ministros do Salazar que faziam isso. Portanto, isso faz um pouco parte. Quer dizer, foi um processo que eles foram seguindo, dando uns taxos a uns, etc. Depois criaram a história das agências de comunicação.
Estas coisas, tudo depende da maneira como atuam. Podem ser muito importantes, podem não ser. Desculpa interromper, o Fernando está um pouco a dizer que, baseado em tudo o que viveu, que o jornalismo português sempre foi manipulado pela política. Pelo governo, por forças políticas. O problema não é o jornalismo, o problema é o país. Portugal sempre foi manipulado pelo poder económico, com exceção do período do gonçalvismo, em que pela primeira vez o poder político dominou o poder económico. Por acaso isso é engraçado. E no tempo do Salazar, o Salazar aí ele era cuidadoso, sabia onde esticar a corda, ia-lhes dando, não queria opor-se, porque também lhe convinha ter apoios, ali depende um pouco das fases. Mas nitidamente é isso, a única altura em que o poder político manda em Portugal é no tempo do gonçalvismo, curiosamente. Agora, voltando aqui ainda ao 25 de Abril, estava a dizer que alguma vez sentiu que estava a escrever e que o seu texto ia ser censurado? Tinha essa consciência quando estava a escrever? Pois tinha. Como é que... Tentava as histórias que o Senna me dizia, tentava pôr coisas, ir para a ironia e assim... Tentava ser mais inteligente do que a censura. Eles não eram... Calhava, sabe? Sim. Então, e depois os temas, mas eram os temas. Sim. Sim. E depois de 25 de Abril já não era preciso pensar nisso, não é? Como é que se sente essa mudança? Não era preciso pensar nisso em quê? Nessa censura? Não diga isso. Não, diga então. Não diga isso. Tenho sido muito mais censurado e cortado depois de 25 de Abril do que era antes do 25 de Abril. Em jornais até... Olha, essa censura? Olha, uma vez eu estava, não sei onde é que eu não estava, peguei numa lista, encontrei uma lista que tinha já muito antiga, com 10 temas, habitação e não sei o quê, aquelas coisas, eu não sei como mais. Para fazermos isso, acho que estava no Diário de Lisboa. Foi a censura que cortou 7, deixou passar 3. Então passou 3. A da habitação. Eu aí fui habilidoso, tive uma ideia engraçada. Não falava na habitação. Digo, novas formas de habitar, em autocarros, em isso, aquilo tudo bem embrulhado, dessa aí. Então peguei naquilo e disse, tem graça. Vou apresentar isto outra vez. E tirei 3 fotocópias. Dei a um colega do Diário de Notícias, dei a um colega, acho que do Expresso, já não sei quem foi. Não passou em nenhum desses jornais. Porque o público não gosta, o público não quer. É o que eu digo, olha, o que é que tu sabes que o público quer e não quer? Se eu soubesse o que o público quer, estava rico, não estava aqui. Vocês também não sabem absolutamente nada. Então, que mudanças é que sentiu, depois do 25 de Abril, da Revolução, que mudanças é que sentiu no Diário de Lisboa? O fim do Diário de Lisboa? Pois, em 1900. O fim do Diário de Lisboa, porquê? Porque aí lá está outra coisa. O Ruela Ramos... Foi em 1989? Foi no mesmo ano em que saiu o público. Em 90, foi isso. Foi em 90. Não, a história do Diário do Diário de Lisboa é interessante. Que era um jornal tradicional, era bem feito, a família Ramos, impecável, eu gostei muito de ter lá estado. Mas o Ruela Ramos e toda a família era de direita, não é? Porque era uma das famílias mais ricas deste país. E então, o Diário de Lisboa cometeu a imprudência, quando dá-se o 25 de Abril, de ter muita gente ligada do PCP lá. Acabou o 25 de Abril,
Veio 25 de novembro, tudo mudou. E o jornal Diário de Lisboa deixou de convir a quem não fosse PC. E o Ruela Ramos dizia essa conversa: olha, só tem duas soluções. Ou se vai buscar uma redação que equilibre politicamente o jornal, ou que despolitize o jornal. Ou fecha o jornal, porque ele não pode. E aí o Ruela Ramos faz uma jogada inteligente, porque ele só estava a trazer problemas, o jornal só estava a trazer problemas lá no mundo dele. Anuncia que vai relançar o Diário de Lisboa, tudo de fita. E apontei, até aí com quanto? Com 100 mil contos. 100 mil contos, não dá para pagar. Fiquei assim, bom. Vai buscar o Mário Mesquita para diretor, a Diana Andrinho, vai buscar aquilo tudo, aquela história toda, com o público a surgir. Claro que o Diário de Lisboa afunda-se, não tem condições. E então a vantagem do Ruela é que é apoiado como uma vítima pelo PC, pela esquerda, porque coitadinho ainda gastou 100 mil contos naquilo, etc. E apoiado pela direita que se vê livre daquela gente. Na semana seguinte comprou a Liga Gráfica por aos 4 milhões de contos. São jogos engraçados que se vão fazendo. E como é que era o seu dia-a-dia na redação? Como é que recorda o dia-a-dia na redação? Nunca estava na redação, como disse há pouco. Estava pouco. Normalmente íamos para café, eu nunca fui muito de estar. A redação era mais para má língua. Chegava à tarde, o Levantava Rodrigues, que era muito engraçado. Pois é. À tarde chegava o Levantava Rodrigues, que contava o último engate que tinha feito. Pronto. Depois ia fazer ginástica, penduravam-se nas tábuas lá dentro da redação e punha a redação toda a fazer ginástica e ia fazer o jornal. Depois era o Setó Monteiro. Um dia aparece lá o homem com uma espingarda para matar o Setó Monteiro. Porque tinha-lhe comprado um carro e não lhe tinha pago. E o homem desesperado foi para a Maria Aurora, que por acaso tinha lá uns chocolates, lá deu chocolates ao homem, e o homem não matou o Setó Monteiro, que se escondeu na casa de banho. O Setó Monteiro uma vez chegou às 8 horas da manhã e disse assim: Da Costa, prepara-me a primeira página, porque ontem assisti a um assalto a uma sede do PCP, acho que em Santarém, não sei jeito qualquer. Com certeza. Ando a buscar o arquivo de fotografias, que não eram do acontecimento aqui para nós. Enfim, dava um jeito e sai. Não tinha havido assalto nenhum. Mas claro, como naquela altura o país estava todo em roda livre, ninguém ligou. Se eu tivesse que... Agora, daqui para a frente, que estamos um pouco no ponto zero, isto até é importante, tem que se recuperar o jornalismo. Não se pode meter jornalismo e comunicação social. A comunicação social é tudo, não é jornalismo. Também é, mas não é só. Abre o campo a muito, desde a moda às culinárias, é tudo a comunicação social. Logo enfraquece disso, não, é importante e é curioso uma coisa, ver o tamanho dos telejornais portugueses. As pessoas gostam das notícias. Pois gostam. As pessoas gostam das notícias e dos problemas. Eu acho que para a imprensa escrita tem futuro, tem que se reformar, tem que jogar na qualidade, sobretudo na qualidade. Fica mais cara, pôr um produto mais caro para sobreviver. Porque, repara, hoje ninguém compra um jornal para ler uma notícia. Está aí a todo momento na rádio e na televisão.
eu compro o jornal para ler várias como é que é dizer, interpretações, ou para perspectivar perante aquelas notícias que aquilo quer dizer, porque a gente não apanha tudo e assim para nos darem uma coisa do conjunto. Mas isso requer gente muito bem preparada, muito culta. O futuro do jornalismo depende do futuro do jornalista. A dignificação do jornalismo é o jornalista. É isso que os novos empresários não entendem. Aliás, a maior parte dos diretores que a gente tem hoje da comunicação social, quem é que os conhece? O que é que eles fizeram? Antigamente eram pessoas de alto prestígio intelectual, não eram serventuários da administração. Tinha mesmo que ser realmente figura. O Augusto de Castro, lembro-me Augusto de Castro, que era uma grande figura. Não só do regime, que ele aí flutuava bem de um lado para o outro, sabia viver. Uma vez tenho para uma entrevista com um ministro qualquer, o Tavares. No Tabarri, no restaurante. Ele foi com o repórter e o fotógrafo, o repórter fotográfico e o redator. Eles lá expuseram uns banqueiros, e depois chegou a altura em que eles disseram, o gerente superior disse, bom, e agora faça o favor de sair, porque acabou isto. E vamos jantar. E aí Augusto Castro levantou-se e disse, eu não janto se os meus camaradas não jantarem comigo. Nós somos todos jornalistas. Nós somos fãs. Isso denota isso. Outra de Augusto Castro, você ouviu falar daquele caso muito célebre, daquela senhora que se apaixonou por um motorista e que depois foi internada, essa história toda. Que foi agora, teve em filme, não é? Eu não cheguei a ver, não teve filme. Mas sabe, essa história é muito curiosa, porque pelo que sucedeu depois. O cornudo, o dono ficou muito abalado, que era natural e não sei o quê. Entretanto, o Augusto Castro, que estava como embaixador de Portugal na Alemanha, regressa. Ele está já no Diário de Notícias. E vai visitar o Diário de Lisboa, que era dirigido pelo João Manso, que foi um dos fundadores. E sobre aquelas coisas todas, e no final, o Norberto Lopes diz assim para o Manso, por que você não convida este homem para colaborar no Diário de Lisboa? E o Manso diz assim, se eu meto aqui dentro, daqui para meio ano, quem é o diretor não sou eu, é ele. Tem noção, não é? Claro. Mas a coisa que fez foi outra coisa. Andou a endrominhar um bocado o velhote. E então, o que é que ele faz? Ele arranja o Grupo das Farinhas, sabe? O Grupo das Farinhas, que era um império colossal, muito importante, queriam ter um jornal. E que o senhor estava muito desgostoso e o vendia, aquelas tretas. E fez o negócio. E convidaram o Augusto Castro para diretor. Acho que uma semana depois está o Augusto Castro com a Pargídio, que era chefe de redação. Estão a falar lá na saleta azul, que era bem bonita. E o Contínuo vem dizer-lhe, senhor embaixador, estão ali os senhores fulanos de tal, que eram os donos, os novos donos. E o Augusto Castro disse assim, então manda-os para a sala de espera, que havia uma sala também, bem bonita, que ali tinham coisas com bom gosto. Já mandei, então, espere um bocadinho. E continuou na conversa com a Pargídio, que é sempre um nome esquisito. Um quarto de hora depois,
o Apergídio, aflito, e assim, oh, Augusto Castro, então, mas estão ali um quarto de hora à espera e não sei o quê. Aí Augusto Castro tirou o relógio, pôs-se por cima da mesa. Então, para que está a ver? Vamos esperar 20 minutos. Pronto, passados 20 minutos, ela pôs o relógio. E lá vai, entrou, grandes abraços, e vocês desculpem não ter podido vir, mas isto o jornal dá muito trabalho, muitos problemas a resolver, de maneira que do futuro os senhores, antes de virem, telefonem e avisem para marcar encontros, não sei o quê. E os donos do jornal não foram visitar o jornal, que Augusto Castro não os levou, e foram-se embora. Não, mas isto explica um espírito que havia. Sim, bem diferente de hoje. Então, e que pode ser recuperado, sabe? Porque a palavra... recuperar? Pode. O material humano é o mesmo, nós somos os mesmos. Não é? O problema... Bom, esta fase toda em que estamos de transição é muito complicada, não dá para fazer grandes projetos. Nem sei o que é que o tal e qual vai sair, não sei para quê. Exato. Para fazer igual ao Correio da Manhã. Também não sei. Isso não precisa, não é, o caminho não está aí. Eu hoje compro um jornal, não me importava comprar um jornal mais caro, mas que de facto fosse um jornal a sério, bem escrito, etc. Para o Fernando da Costa, onde é que está o caminho? Aqui. É recuperar as reportagens? É aquele espírito? Olha, não é a crónica. Sabe que o grande pilar, os dois grandes pilares da literatura portuguesa são a poesia e a crónica. Essas são mesmo nossos. E o grande pilar do jornalismo é a crónica. Sempre foi. Daí, eu sou advogado como o Batista Bastos, que não há diferença entre jornalismo e literatura. Aliás, em vários países e nos Estados Unidos já há cursos de jornalismo literário. E aqui também temos uma unidade curricular. Pois é, investir na palavra escrita. É a palavra, não é imitar. O Manuel de Oliveira, uma vez, dizia-me assim: o realizador de cinema. Claro, sim. Dizia-me assim: é uma coisa, nem preciso, que eu dava bem com ele, porque era muito amigo do Agostinho da Silva. E há uma coisa que eu não entendo, é que os escritores de hoje escrevem com imagens. Ora, eu filmo com palavras. Porque está muito bem observado, porque a palavra é o início de tudo. Claro. E não se pode, onde é que se consentiam erros, como a gente hoje vê, erros gramaticais, mesmo nas legendas, nas televisões e na TV. Assim. É preciso essa exigência. Mas depois tem que se dignificar a pessoa. O que faz o êxito de um restaurante é o cozinheiro. O que faz o êxito de um jornal ou de uma rádio, uma televisão, são realmente os profissionais os que os fazem. É uma boa comparação mesmo.